Hoje é dia 23 de janeiro de 2021. Se você está assistindo esse vídeo, significa que você é um vencedor, você venceu uma batalha, você venceu uma pandemia. Temos que nos preparar para a vinda de Jesus. Você não pode se preparar para uma batalha no meio de uma guerra. Mas Deus, ele não é homem, Deus, ele não é moleque. As palavras de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. Olá, querido amigo, querido ouvinte, querido amante do Evangelho. Eu quero falar para você uma palavra de Deus baseada no livro de Mateus, capítulo 24. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Então vos hão de entregar de ser atormentados, matar-vos sereis odiados, e todas as gente por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e atrair-se-vos uns aos outros e aborrecerão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e se multiplicarão a iniquidade. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo e testemunho de todas as gente, e então virá o fim. Hoje, quando eu acordei cedo aqui na minha cidade, eu me deparei com uma seguinte notícia, que de um decreto onde praticamente tudo seria fechado. Até ontem à noite nós tínhamos uma quantidade limitada até mesmo para as pessoas congregarem e assistirem os cultos. Hoje o decreto praticamente proibiu todas as pessoas de irem aos cultos, 10 pessoas por culto. E hoje cedo eu estava meditando nesta palavra, meditando no que as Escrituras têm para a nossa vida. E, queridos ouvintes, eu falo isso para você com muito temor no coração, trago essa palavra, e a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6, ela está falando que quando nós ouvirmos falar de guerra, de rumores, para nós não nos assusteis, porque era necessário que isso acontecesse, ou melhor, que isso aconteça. Então, hoje em dia, nós estamos vendo muitas coisas acontecerem no tempo. Eu posso dizer para você, querido amigo, que Jesus está voltando, que Jesus ele está próximo, que nós estamos nos princípios das dores e nós temos que nos preparar para a vinda de Jesus. Muitas pessoas elas vão apostar da sua fé, se levantará falsos profetas, pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas estão ali seguindo a Satanás, seus ensinos, seus preceitos. E eu falo isso para você, que Deus, ele deixa uma palavra para nós aqui nesse versículo, para nós não nos assustarmos quando nós ouvimos sobre essa peste, sobre essas pandemias, sobre seja o que for que esteja acontecendo, ainda não é o fim. Mas nós precisamos nos preparar. Assim como a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 25, ela fala lá sobre a parábola das 10 virgens, onde as noivas elas tinham que se preparar para o seu encontro com o noivo. Elas não sabiam nem o dia nem a hora que o noivo viria, mas sabia que ele viria. Muitas estavam despreparadas e saíram para se preparar. Eu quero falar uma coisa para você, querido amigo, querido ouvinte, quero falar uma coisa para você, que no meio de uma guerra nós não nos preparamos para a batalha, nós nos preparamos para uma batalha bem antes. E como é que nós nos preparamos para uma batalha? É lá num tempo sozinho com Deus, é num tempo de intimidade com Deus. Você não pode
se preparar para uma batalha no meio de uma guerra, porque sabe o que vai acontecer se você fazer isso? Você automaticamente vai ser derrotado, você vai ser uma presa fácil para o inimigo, você vai ser uma presa fácil para o diabo. E eu vim hoje aqui trazer uma palavra para você, você que está nos assistindo hoje. Hoje é dia 23 de janeiro de 2021. Se você está assistindo esse vídeo, significa que você é um vencedor, você venceu uma batalha, você venceu uma pandemia. Se você está assistindo esse vídeo, talvez algum ano depois, eu quero falar para você, persevere, não deixe o Evangelho de Deus morrer. A Bíblia está dizendo aqui nesse versículo de Mateus 24 que é para nós perseverar, que essas coisas iriam acontecer, iriam escandalizar muito, onde você vai ver coisas acontecendo. Igrejas praticamente vazias, igreja que era totalmente lotada, que adorava, buscava a Deus, e hoje elas estão totalmente vazias. Mas a Bíblia diz que isso iria acontecer. Todavia eu falo para você, muitas pessoas elas são ocupadas de tantas coisas estarem acontecendo hoje na nação. Vale a pena nós lembrarmos que há mais ou menos um ano atrás, em 2020, e no Carnaval de 2020, eles fizeram uma peça onde escandalizaram e tentaram envergonhar o meu Deus, o Senhor Jesus. Mas todavia nós não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele nunca é pego de surpresa, nós não podemos envergonhar o nosso Deus. E eles fizeram uma peça teatral onde Satanás puxava Jesus no meio de uma pista grande, tentando derrotar o nosso Deus. Vale a pena lembrar também que há alguns meses atrás fizeram uma peça onde colocaram Jesus como um homossexual, Jesus com forma de homem como um homossexual. Eu quero falar para você que existem pecados que Deus Ele perdoa. Se você errou, se você falhou, se você matou, se você fez alguma coisa que você nem possa imaginar o tamanho, eu quero falar que Jesus Ele perdoa pecado, Jesus Ele perdoa qualquer pecado, mas existe um pecado que Jesus Ele banaliza, que Jesus Ele não aceita, é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E as pessoas blasfemaram contra Deus, e eram as pessoas batendo palma no meio do sambódromo, aplaudindo, as pessoas fazerem coisas, matarem Jesus, tentarem ensinar que Jesus era um derrotado. E um ano depois a gente vê o mundo hoje totalmente fechado, totalmente as coisas paradas. E eu quero falar para você, e assim como a Bíblia diz que surgiriam muitos falsos profetas, a gente veria guerra, rumores, terremotos, a gente vê aí, às vezes é terremoto acontecendo em um lugar do mundo, depois vai para o outro, ou às vezes você vê aí muita guerra. Hoje a gente vê muitas pessoas que estão passando fome, porque elas não têm o dinheiro para comprar um alimento, não têm o dinheiro para comer, não têm o dinheiro para beber, e muitas pessoas estão morrendo ou vão morrer. Por quê? Porque elas estão vivendo esses princípios das dores, guerra, onde as nações estão brigando para achar a cura de uma vacina, que possa curar uma nação. E sabe, vence aquele que tem o poder, que tem o dinheiro. Mas eu quero falar com você, meu amigo, você que está vendo esse vídeo, eu quero falar para você que a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, Ele diz assim, eu vos darei a coroa da vida eterna. Jesus, Ele quer te dar a coroa da vida eterna. Jesus, Ele quer te dar. Eu quero falar para você, não desista de Jesus. Não desista, pode estar tudo fechado, pode estar havendo a guerra que seja. Você pode estar aí no hospital, a sua família, alguém pode estar doente aí. Eu quero falar para você que
A Bíblia disse que isso seria de acontecer. Mas não desista, pregue o Evangelho. Nem que alguém da sua família está num leito no hospital, fale. Ele tem algo muito grande, querido, para cada um de nós. Não desista de Jesus. Muitas pessoas, elas podem até rejeitar. Meu Deus, tu é o culpado. Por que tu não salva, Deus, a minha família? Por que tu não cura, Deus? Deus, eu oro, eu te servia. Ei, eu quero falar para você. Deus, Ele não desistiu de você. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele tem o melhor para você. Mas Deus, Ele não é homem. Deus, Ele não é moleque. As palavras de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. E isso está aqui, querido. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Deus. Te abençoe.